Amém? Aleluia. Quem já pode estar me ouvindo, vai dando um toque aí. Infelizmente, travou a internet, mas estamos de volta. Estamos de volta para a glória do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Já estou vendo os coraçõezinhos subindo ali. Vai dando um alô aí. Isso. Vou ter que levantar o óculos aqui para ler, tá? Isso. Travou aí também, né? Amém? Mas não vai travar mais não. Porque agora é o momento de nós entrarmos na palavra do Senhor para abençoarmos a sua vida. Amém? É problemático, né? A gente depender da internet é problemático. Eu vou dar mais um tempo aí para que todos possam estar conectados, né? Deixa eu ver quem é que está mandando aqui. Isso. Então, se alguém ainda não se conectou, vai falando aí, olha, espera um pouquinho aí. E a gente vai esperando, né? E vai dando um toque aí. Quem já se conectou, pede para Deus, se ainda tiver travada a internet aí, pede para Deus estar destravando a internet, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso. Eu quero somente esperar mais um pouquinho, né? Isso, vou esperar mais um pouquinho. Bom? Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus, né? Nós vamos glorificando o nome do Senhor. Nós vamos exaltando o nome do Senhor. Pedindo mais a presença de Deus até nós. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Deus é lindo demais. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que eu preferia estar lá na igreja, que na igreja não trava nada, né? Porque lá é ao vivo. Mas a gente sabe que tudo que o homem faz sempre tem alguma coisa que não vai dar certo. Mas o único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu digo, a Ele seja toda honra, toda glória, porque todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Eu acho que nós já podemos entrar na palavra de Deus. Dá um toque aí para mim, se todos já estão conectados, né? Vai dando um toque aí para mim. Tem alguém que está acompanhando aí? Então, nós já vamos estar entrando na palavra de Deus. Espero que vocês estejam com a sua família reunida aí, seus filhos, porque a bênção não é somente para mim, não é somente para você, mas é para todos, né? E eu tenho certeza que Deus já está. Aleluia. Tem gente longe assistindo a gente também, aleluia. Deus abençoe, Alan. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Nosso irmão Lourival também está assistindo lá no norte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nós podemos então dar início, né, à nossa palavra que Deus colocou aqui no nosso coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Como eu disse a princípio, né? Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. E o que eu quero ministrar para vocês se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus 14, 23. Nós vamos falar sobre oração secreta. Porque
Às vezes a gente quer orar, me perdoe, às vezes a gente quer orar e às vezes não tem um lugar próprio para orar. E eu já ouvi muitos casos, quando eu trabalhava, como eu estava na empresa e eu precisava buscar a presença de Deus, conversar um pouco com Deus, principalmente quando eu estava consagrando minha vida, eu ia no banheiro, fechava a porta do banheiro e ali eu falava com Deus, né? Somente eu e ele, né? Não em voz alta, é lógico, mas ali eu conversava com Deus, saía dali do banheiro saciado, alimentado. Então é uma forma, né? E talvez você aí não tenha um lugar, então hoje Deus vai preparar um lugar para que você esteja orando secretamente com Ele. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Mateus 14, 26. Diz assim, ó. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, aliás, desculpa, irmão, é 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Então Jesus, ele sempre tinha o seu momento a sós com Deus. Ele procurava sempre reservar um tempo para estar a sós com Deus. Porque quando nós arrumamos um tempo para buscar a presença de Deus, pode ser no nosso quarto, pode ser no quintal, pode ser na varanda, pode ser na sua sala, onde não tiver muitas pessoas e você quer conversar com Deus, você pede licença e fala assim, olha, dá licença, eu vou orar um pouquinho ali no meu quarto. E com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração porque no capítulo 6 de Mateus também, Jesus nos ensina que quando nós formos orar, era para nós entrarmos no nosso quarto. E ali, o nosso Deus que está em secreto, ele nos veria. No capítulo 6, versículo 6, diz assim, olha, e tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê o que está oculto. E o teu Pai que te vê, que está oculto, ele vai te recompensar, ou seja, ele vai responder a tua oração. Porque às vezes a gente tem tantas coisas para fazer e parece que o tempo não dá tempo de você conversar com Deus. E às vezes você está reunido, a família, às vezes está todo mundo ali falando uma coisa, falando outra, mas tira esse tempo. Um minuto lá, você fala assim, dá licença, eu vou estar conversando com Deus. Porque Jesus nos deu esse ensinamento. Mas você, quando você for orar, entra no teu quarto. E o teu Pai que está em oculto, ele vai te ver. Em outra tradução, teu Pai que está em secreto, ele vai te ver secretamente. E a tua oração, ela vai ter uma resposta. Porque como hoje é dia culto de oração, nós queremos falar de oração para que você tenha ânimo, né? Para que você não deixe de orar. Por isso que a palavra do Senhor, o próprio Cristo disse assim, orai sem cessar. Ou seja, todo dia nós temos que orar a Deus. Não é só orar a Deus quando tudo está bem, não é só orar a Deus quando tem fartura, não é só orar a Deus quando o celeiro está cheio, não é só orar a Deus quando tem dinheiro no banco, não é só orar a Deus quando tudo está bem. Ore a Deus em todo momento da sua vida. Pode estar ruim, pode estar bom, ore a Deus.
Porque Jesus está nos ensinando aqui, o teu Pai que está em secreto, em oculto, Ele vai te ver e vai ouvir a tua oração. Vou repetir, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que te vê o que está oculto. O teu Pai que te vê e o que está oculto te recompensará. Você quer receber a recompensa de Deus? Corre, faz a sua oração, vai lá buscar a Deus. Ora em secreto ao Senhor, conversa com Ele. E fala, confessa os seus pecados, confessa o que você está sentindo. Fala, Senhor, eu estou muito amargurado, eu estou preocupado, eu estou triste com tantas coisas que estão acontecendo. E Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai responder a sua oração. Quando nós lemos aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 23, foi o que Jesus fez. Ele despediu a multidão, e ele foi conversar com Deus. Olha, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali só. Por que que Jesus sempre tinha esse momento reservado para buscar a Deus? Porque ele sabia que quando Deus enviou ele ao mundo, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que aquele que nele crer não viesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus sabia que ele foi enviado com um propósito. A nossa salvação em primeiro lugar e morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então ele se preparava para suportar a morte de cruz, que era a morte mais cruel que existia na época. E era uma morte considerada uma morte maldita. Deus não permitia que isso acontecesse, mas a Bíblia diz que ele se fez maldito em meu lugar. Então ele suportou muitas coisas, e no momento que ele estava ali no Getsemane orando, que Deus apresenta para ele o cálice com fel, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque Jesus estava buscando o Senhor. Jesus estava se preparando, secretamente ele estava se preparando. Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. E muitas vezes as pessoas não vão entender o que está acontecendo com você. E por que está dando certo na sua vida? As pessoas não vão entender. É que a sua oração em secreta está chegando diante do Pai e Deus está respondendo. Com toda certeza, não desista, não desanime. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando em nível nacional, não vou falar mundial porque eu pertenço ao Brasil, mas em nível nacional, eu sei que vai ter um fim. Vai ter um momento que isso vai acabar. Ainda que as autoridades, ainda que os homens lá fora não entendam o que nós estamos falando, porque Paulo escreve que o que nós falamos é loucura para o mundo, e de fato é loucura para o mundo mesmo, porque o mundo não entende o que nós estamos entendendo. O mundo não entende que o tamanho da nossa fé, por isso que Paulo escreve que o justo ele anda pela fé e vive pela fé. Então é de fé em fé que nós vamos caminhando. Então quando nós oramos, nós acreditamos que a nossa oração está colocada em algum lugar lá nos céus. Um potinho da nossa oração está lá. Aquele pote o Senhor vai pegar e vai cheirar aquele pote e vai sentir o cheiro suave nas suas narinas, que é a nossa oração. E ele vai tomar uma providência, ele já vai entrando com socorro, com providência na nossa vida. E às vezes ele espera um tempo para que a sua oração chegue a exalar verdadeiramente um cheiro suave, né? Venha trazer um cheiro suave. Às vezes parece que está demorando, não, é que o Senhor está esperando que a tua oração ela comece a se concentrar, né? Ela começa a criar uma essência e começa a exalar um cheiro suave diante das narinas de Deus. E aí Deus fala assim, que cheiro gostoso essa oração. Eu vou enviar a providência para o meu filho, para a minha filha, que está entrando em desespero, está desesperado ou desesperada. Mas Jesus sempre me ensinou que é bom você ter um tempo com Deus, um momento com Deus. Eu quero compartilhar com vocês ainda no capítulo 26 de Mateus, versículo 36. Olha o que diz aqui, ó.
Olha a importância da oração em secreto. Vocês estão me ouvindo, né? Estou vendo aqui que tem bastante coraçãozinho aí. Olha o que está dizendo aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo 36. 26, 36. Capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então, irmãos, quando a gente se separa um pouco dos nossos problemas, quando a gente se separa um pouco daquilo que está muitas vezes nos perturbando e tem um momento com Deus, é isso que Deus quer de nós. Que você tenha esse momento. Se desapegue dessas coisas. Ah, pastor, mas eu tenho uma pilha de roupa. Ah, pastor, mas eu tenho mais uma pilha de roupa para passar. Ah, eu tenho que fazer comida, tal. Meu irmão, um minuto com Deus é a mesma coisa que você ficasse o dia todo orando. Deus, Ele é um Deus que Ele não se importa com o tempo que você está na presença dEle. O importante é que você esteja com o seu coração sincero, um coração puro, um coração reto diante do Senhor. E se a sua oração for sincera diante de Deus, se a sua oração for pura diante de Deus, Deus vai responder a sua oração. Mas tem um tempo com Ele, um tempo secreto, um tempo a sós com Ele. É só você e Ele e você fala: Senhor, esse momento é meu com o Senhor. Eu tenho aqui alguns minutos, mas é esses minutos que eu quero que o Senhor responda a minha oração. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Elias, diante dos profetas de Baal, ele foi desafiado. E ele desafiou os profetas. E ele sabia o Deus que ele servia. E na hora que os profetas fizeram lá toda a bagunça que eles fizeram, Elias tomou a palavra e disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor me escuta. Ouve-me, ó Deus. Se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus. E a oração foi atendida, porque na mesma hora desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o que foi o sacrifício oferecido ao Senhor. Meu irmão, busque a Deus, ore ao Senhor, tenha um tempo com o Senhor e com certeza Deus vai fazer muito mais por você. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim, olha, hoje é um tipo de um pequeno estudo para vocês. Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava ao Senhor. Oh, meu irmão, glórias e majestade estão diante do Senhor. Glórias e honra seja dada ao nosso Deus. E Deus é glorificado nesta noite, porque Ele está presente aqui. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 3, Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Aleluia. Êxodo 19, 3. Diz assim, olha: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Então, quando a gente vai na presença de Deus, quando você se reúne com Deus, Deus dá resposta para o que você tem que falar para os seus familiares, para os seus parentes, para seja quem for, para os seus filhos, para a sua família. Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, e Deus falou assim: você vai falar isso para o povo de Israel. E hoje Deus quer que você tome essa providência diante de Deus, tenha uma oração em oculto, tenha um momento em oculto. Não fique ligado na televisão, não. Não fique ligado somente na internet, não.
Não fique ligado em outras coisas, não. Pegue a sua Bíblia, leia uma palavra, leia uns versículos bíblicos, se possível, leia um capítulo. Não tenha a Bíblia como caixinha de promessa. Meu irmão, caixinha de promessa nem existe mais. Sabe por quê? Porque só tinha versículos bonzinhos. Mas deixa Deus falar com você através da palavra. A palavra de Deus é a fonte inesgotável do Senhor. É nela que Deus se revela. É nela que Deus mostra o seu poder. E aqui na palavra do Senhor, no livro do Êxodo, então capítulo 19, versículo 3, repetindo: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Aleluia. Vamos um pouquinho mais para frente. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Samuel, capítulo 1, versículo 10. Encontramos a passagem de uma mulher chamada Ana. Era uma mulher estéril, mas ela sabia o Deus que ela servia. E ela diz assim no capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela sabia que Deus iria ouvir a sua oração. Todo mundo conhece a história de Ana. Era uma mulher estéril, era uma mulher que a sua concubina lá, a mulher concubina do seu marido, né, a sua rival lá, ficava ameaçando ela, zombando dela, porque ela era estéril. Mas ela se humilhou diante de Deus e foi buscar a Deus lá no tabernáculo, lá no templo do Senhor. E ali ela diz que com uma amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, Ana colocou diante de Deus o que ela queria. E sabe o que aconteceu? Todo mundo conhece a história. Deus ouviu a oração de Ana. E Ana concebeu um filho e colocou o nome desse filho de Samuel. E este menino se tornou um grande profeta, um juiz sobre Israel e um grande homem de Deus. Então, meu irmão, ele exerceu 3 funções: sacerdote, profeta e líder, né? Podemos dizer assim. Então, Ana orou e Deus respondeu a oração. E quando você dá sequência na leitura da palavra de Deus, você vai ver que Ana não só teve Samuel, ela teve outros filhos também, porque Deus atendeu a oração de Ana. Deus quer atender a sua oração. Deus sabe o que você está sofrendo. Deus sabe quantas dívidas você tem. Deus sabe o que você precisa pagar e você está aí preocupado. Ora ao Senhor. A providência vem de Deus. Ele é o Deus provedor. No livro de Isaías 37, 14. Isaías 37, 14. Aleluia. Estou me sentindo como eu estivesse na igreja. Isaías 37, 14. Olha o que diz aqui, ó. Aproveitar que não parou mais. 37, 14 de Isaías. Recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, e ele abre o seu coração ao Senhor. Então, coloca os seus negócios, coloca os seus propósitos diante de Deus e deixa Deus operar. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel, é depois de Jeremias, Ezequiel, depois vem Daniel, tá? Sempre falo lá na igreja. Daniel 6:10. O que foi que Daniel fez? Por que ele foi orar? Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Por quê? Porque Daniel primeiro buscou a Deus. O que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Pedi e dar-se-vos-á.
Batei, vai se abrir. Buscai e achareis. Então, quando você bate, é aberto as portas para você. Quando você pede, você recebe. E quando você busca, você encontra ao Senhor. Ainda no livro de Mateus 6,6, como nós lemos lá, o que Jesus ensinou para nós. Quando você quiser orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o teu Pai que está em secreto, Ele vai responder a sua oração. Fique com essa palavra hoje. Oração secreta. Ou seja, é uma oração sua com Deus e Deus vai responder a sua oração. Que Deus assim nos abençoe e que Deus possa cada dia estar nos agraciando cada vez mais com a sua infinita graça. E eu queria que vocês, nesse momento, nós temos aqui, falta 5 minutos para as 9 horas, de tanto falarem, né? Porque falaram que está muito curto o culto, então eu estou estendendo um pouquinho mais, eu estou fazendo um culto quase de 1 hora, mas é porque você está aí me assistindo, é porque você está aí recebendo, e eu vou começar a te abençoar agora, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Por isso que o salmista disse assim, eu esperei com paciência a hora de começar o culto. Então adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Você quer que a oração pode muito em seus efeitos? Então, comece a orar a Deus. Nós vamos estar colocando aqui, diante do Senhor, mais uma vez, a família da Maiara, a Sônia, o esposo, o Reinaldo, a Michele, o Celso, o Edson, o Robson, o Marcelo, a Ivanise, o José Luiz, o Ricardo, o Adair. Nós vamos colocar também a Fran, que é amiga da nossa irmã Cícera, que está com vírus, diz aqui que ela está com vírus. O sobrinho da Dora, que sofreu um acidente de moto. Mas a oração pode muito em seus efeitos e eu creio nisso. E se você tem um pedido para fazer, coloque aí diante do Senhor. E Deus vai entrar com providência na sua vida. Amém? Talvez eu não esteja vendo você pedir oração, mas você vai estar orando por ela, você vai pôr a mão sobre esse nome aí dessa pessoa e Deus vai estar entrando com providência no nome de Jesus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É o que diz a palavra. Que Deus assim abençoe vocês. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça, Deus de força, Deus que pode mudar a situação deste mundo, Deus que pode mudar qualquer coisa, Senhor, porque tudo foi criado pelo Senhor e é para o Senhor. E por isso, Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, secretamente aqui neste lugar, buscando a face daquele que pode ouvir a nossa oração. O mundo talvez não entenda o que nós estamos fazendo, porque como diz a Tua palavra, né, o que nós fazemos é loucura para o mundo. Mas nós somos loucos de paixão pelo Senhor, porque cremos e acreditamos num Deus vivo, que não importa o tempo que leve, o Senhor vai responder a nossa oração. E eu quero trazer diante do Senhor mais uma vez esses pedidos de oração, a família da Maiara, que seja repreendido todo o mal, seja repreendido tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. A Sônia, o esposo, Deus, entra com a tua providência, Pai, na vida desse casal. Também o Senhor sabe o que eles estão precisando. O Reinaldo, Senhor, eu trago este rapaz diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus de providência. A Michele, oh meu Pai, só o Senhor é Deus para mudar a situação, só o Senhor é Deus para mudar os pensamentos. O Celso, eu trago diante do Senhor. O Edson, o Robson, que se me falha a memória é vício de bebida,
mas o Senhor é Deus. E eu peço que em nome de Jesus, uma vez que essa pessoa beber, ele sinta algo queimando sobre a sua garganta, para mostrar que o Senhor é Deus. Porque o Senhor disse, fazer prova de mim, eu sou o Senhor. Também eu trago, Senhor, o Marcelo. O Senhor sabe o que ele está precisando, Pai. Estenda as tuas mãos, a Ivanise, a irmã da Nildinha, o José Luiz. Pai, cada um deles aqui, Senhor, aí, o tio da Ângela, Senhor. Eu creio que o impossível pertence ao Senhor. A Fran, meu Deus, o Senhor, mostre, Senhor, para aqueles médicos que não há vírus, que ela está apenas com coisa que é poderosa, que o Senhor para tirar. Também as primas da Cícera, o Senhor deu conforto